Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, sejam multiplicados abundantemente na vida de vocês todos, meus queridos, que estão conosco neste momento, para adorarmos a presença de Deus, ouvirmos a voz dele pela sua palavra e refletirmos naquilo que pela sua palavra ele há de nos falar neste momento. Bem-vindos, pois, todos a este culto, e quero convidá-los a que oremos ao Senhor, pedindo a Ele a sua bênção para as nossas vidas, para tudo que vamos fazer aqui neste culto. Oremos. Pai, nós lhe somos muito gratos pelo dia de vida que o Senhor nos deu. Lhe somos muito gratos porque estamos chegando a um final de ano embaixo da tua graça, experimentando bênçãos gloriosas e maravilhosas da parte do Senhor para a nossa vida. Também estamos com os corações cheios de gratidão, porque o Senhor nos preservou em sua presença, a despeito das nossas limitações, das nossas fraquezas, dos nossos momentos que não agradaram ao Senhor. Lhe somos gratos, porque não nos faltou a sua misericórdia, a sua bondade, a sua compaixão. E por isso, ó Deus, agora em tua presença, pedimos que o teu Espírito Santo lidere as nossas mentes, os nossos corações, tenha liderança sobre cada parte deste culto que nós preparamos para louvor da tua glória, e o fizemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar ao nosso Deus em espírito e em verdade com cânticos. Os músicos da nossa igreja, um povo consagrado, a música nos conduzirá neste momento de adoração. Cantemos. Bem antes de tudo existir, antes de criar o céu e o mar, Deus o Pai já escreveu a sua história de amor por todos nós. Ele nos encheu de graça para relembrarmos sempre. Fomos feitos para adorá-lo, para viver o seu amor. Trouxe-nos liberdade e perdão. Nós entregamos o que somos nas tuas mãos, pois teu querer
irão clamar, o céu vai anunciar que só o Senhor é o Rei. E todos irão cantar, irão se ajoelhar, Ele é digno de adoração. Fomos feitos pra adorá-lo, pra viver o seu amor, trouxe-nos liberdade e perdão. Nós entregamos o que somos nas tuas mãos, pois teu querer pra nós é o melhor. Fomos feitos pra adorá-lo, pra viver o seu amor, trouxe-nos liberdade e perdão. Nós entregamos o que somos nas tuas mãos, pois teu querer pra nós é o melhor. Nós somos teu Senhor. 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 Muito bem, estamos de volta e agora quero lhe pedir que abra a sua Bíblia na carta aos Gálatas, capítulo 2. Na sequência dos nossos estudos e reflexões sobre vivendo embaixo da graça de Deus, na sequência, texto a texto, versículo a versículo, capítulo a capítulo, nós temos tido a percepção da grande capacidade de Paulo, mas também do grande zelo que ele tinha pelos crentes ali da região da Galácia, no sentido da busca de fortalecer a decisão que eles tomaram de trazerem o Senhor Jesus Cristo para a vida deles. E Paulo então busca falar com eles sobre o fato de que eles deveriam continuar muito firmes no verdadeiro evangelho, aquele que ele, Paulo, tinha anunciado para aqueles crentes. Mas ele também ministra a palavra de Deus para que eles percebam que eles podem continuar vivendo embaixo da lei sem precisar, naturalmente, de nada da lei, porque a graça era suficiente. Mas ele também quer defender o seu apostolado, aquele que ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo, e ele então usa esta carta para fazer isso para aqueles irmãos e irmãs na região da Galácia. Agora que sua Bíblia já está aberta, eu quero convidá-la a acompanhar a leitura a partir do versículo 11. Vejamos o que nos diz a palavra do Senhor. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele, Pedro, nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar.
Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém é justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será que Cristo, então, é ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Apesar de ter lido do versículo 11 até o versículo 21, neste momento eu quero me concentrar nos versos 11, 12 e 13, porém farei menção de um ou outro versículo do trecho que nós lemos. Eu queria dizer para você que a presente etapa, fruto da narrativa de Paulo, refere-se à severa repreensão que ele dirigiu a Pedro quando Pedro visitou Antioquia. Quando ele menciona esse episódio de que repreendeu Pedro cara a cara, face a face, Paulo pretende alcançar o propósito de mostrar que não era nada inferior aos apóstolos de Jerusalém, já que repreendeu provavelmente o maior de todos eles, Pedro, bem como ele quer defender a salvação única e exclusivamente pela fé, ao reproduzir as palavras que ele dirigiu a Pedro. Essa seção do verso 11 até o verso 21 da carta aos Gálatas se inicia com a menção de uma visita de Pedro a Antioquia, como está registrado no versículo 11. O livro de Atos dos Apóstolos é interessante porque não faz nenhuma referência a esse fato, ou seja, a visita de Pedro a Antioquia. Então, presume-se, a partir dos eventos narrados em Atos,
que depois de ter sido milagrosamente libertado da prisão em que Herodes o havia lançado, Pedro então foi para Antioquia. No livro dos Atos dos Apóstolos, nos é dito apenas que ele se ausentou indo para outro lugar. Isso está no capítulo 12 de Atos, versículo 27. Depois disso, Pedro só volta a aparecer novamente no livro dos Atos, no capítulo 15, naquele famoso concílio de Jerusalém, que iria julgar uma ação importante, que era saber se os gentios também precisavam ser circuncidados. Aí Pedro reaparece naquela assembleia de julgamento sobre este assunto. E aqui eu quero destacar o fato de que é possível, portanto, situar a visita de Pedro a Antioquia entre a sua extraordinária libertação, quando ele foi preso, e o concílio de Jerusalém. Paulo então afirma que por aquele tempo teve de enfrentar Pedro face a face por sua atitude condenável. Essa atitude condenável a que Paulo faz referência, ela está contida aqui no versículo 12, que diz assim: pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele, se referindo a Pedro, comia com os gentios. Quando, porém, os que Tiago enviou chegaram a Antioquia, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os judeus que eram da circuncisão. É lamentável essa atitude de Pedro. Por isso que, nesse verso 12, nós aprendemos que Pedro comia naturalmente, normalmente, na mesma mesa, com os crentes convertidos que não eram judeus, eram gentios. Até que chega em Antioquia uma delegação enviada por Tiago, de crentes, notadamente todos judeus, vindos de Jerusalém, enviados por Tiago. Porém, a chegada dessa delegação de Jerusalém em Antioquia, Pedro ficou receoso de ser reprovado pelos que eram legalistas. E para passar-lhes uma boa impressão, o que é que Pedro faz? Ele se afasta dos crentes não judeus, dos irmãos gentios. De fato, antes do concílio mencionado no capítulo 15, a igreja de Jerusalém, ela era predominantemente de judeus. Tinha aberto a questão de como receber os gentios na comunhão e na fraternidade em Cristo. E aí, não faltavam aqueles que viam o cristianismo como um simples ramo do judaísmo. E além disto, eles diziam que a fé não era suficiente para que um gentio fosse aceito como irmão no meio deles.
sendo necessária também a circuncisão e a guarda da lei mosaica. Atos capítulo 15, do primeiro verso até o verso 5. Para esse grupo, era inadmissível que um judeu comesse à mesma mesa com os gentios. E aí, eu quero chamar a sua atenção, porque no livro de Atos, capítulo 11, versos 1 e 2, 1, 2 e 3, nós lemos assim: os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Essa é a acusação. Não estando esse problema, se gentio precisava ou não se circuncidar para ser recebido na comunhão e na fraternidade da igreja em Cristo, Pedro, diante dos irmãos judeus, ficou com medo de ser reprovado em sua comunhão ou associação com crentes gentios. E assim, o que é que Pedro fez? Ele começou a romper a comunhão com irmãos gentios. Com isso, Pedro, o que é que ele está demonstrando? Uma hipocrisia sem limites. Ele é covarde. Ele é desobediente. Uma vez que já havia aprendido do próprio Senhor Jesus Cristo a não desprezar os crentes não judeus. Isso é uma vergonha contra a própria pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se a gente lembra o conteúdo de João 3,16, Deus amou o mundo inteiro de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. E aí não faz distinção entre judeu e entre gentios. Pois muito bem, diante desta situação, Pedro também demonstrou um grande desprezo pela sã doutrina, preocupando-se mais com a aprovação dos homens do que com a aprovação de Deus. E aí, no verso 13 de Gálatas 2, a gente lê assim: os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Segundo esse verso 13, essa conduta vacilante, essa conduta reprovável de Pedro, terminou por influenciar outros crentes lá de Antioquia. Crentes judeus, que já estavam acostumados a se reunir com crentes não judeus, que terminaram por imitar o comportamento de Pedro. E aí,
O apóstolo Paulo admirou-se do fato de que até mesmo o próprio Barnabé, exemplo máximo de piedade, também tivesse seguido o procedimento e o comportamento de Pedro. Evidentemente, tamanha falta não poderia passar em branco, e por isso o apóstolo Paulo tomou em suas mãos a tarefa de admoestar Pedro, o principal responsável por toda aquela farsa. Paulo entendeu que Pedro e os demais judeus em Antioquia não estavam andando de acordo, como diz o versículo 14 da carta aos Gálatas, capítulo 2, eles não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho. De fato, a verdade do Evangelho se destaca pelas seguintes razões. Além de ensinar que a salvação é somente pela fé, o verdadeiro Evangelho também estabelece que em Cristo não há distinção entre judeus e gentios. O verdadeiro Evangelho nos ensina que a morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus, rompeu a barreira de separação que existia entre judeus e não judeus, e criou de ambos um novo homem, fazendo que as duas partes vivessem em paz. Mas eu queria mencionar também que o verdadeiro Evangelho, ainda mais, que ensina que os gentios são coparticipantes da graça de Deus dada a Cristo e manifestada através de Cristo. Quando Pedro e seus companheiros de comportamento se afastaram dos irmãos gentios, era como se negassem toda a verdade do Evangelho, passando a andar em desarmonia com eles. E aí, a repreensão de Paulo destacou inicialmente a incoerência do procedimento de Pedro. Veja o que Paulo disse no versículo 14. Quando vi que estavam andando de acordo, quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus?
Paulo, ele vai no coração de Pedro e atinge bem o centro do coração do apóstolo Pedro. Isso é uma história fantástica. Até porque pode se passar a impressão que a partir daquele momento os apóstolos se dividem. Não. O que Paulo está fazendo é para, sobretudo, fortalecer mais e mais a união entre ele, Pedro e os demais apóstolos. Nós vamos seguir falando sobre este assunto no nosso próximo encontro. Mas, por hoje, eu quero concluir dizendo o seguinte. Com essas palavras do versículo 14, pronunciadas pelo apóstolo Paulo, Paulo toca na ferida do farisaísmo, do judaísmo. Porque nas palavras de Paulo, vemos implícitos dois erros principais cometidos por todos que querem viver embaixo da lei, sob a lei. Primeiro erro é que essas pessoas têm sua conduta exterior como uma farsa. Os legalistas têm uma vida dupla. Diante dos homens, apresentam-se zelosos pela lei, mas longe dos olhos alheios, vivem conforme outros padrões. É só você conferir o que Jesus disse para eles em Mateus capítulo 23, do verso 23 até o verso 28. Ou seja, o primeiro erro, um viver duplo. Numa situação, um viver. Em outra situação, outra maneira de viver. E o segundo erro é que os fariseus legalistas, eles têm o hábito de impor fardos pesadíssimos no lombo dos outros, mas eles mesmos não se dispõem a carregar esses mesmos fardos. E aí eu volto a mencionar o que Jesus ensinou em Mateus capítulo 23. Só que agora eu quero destacar o versículo 4. Palavras do Senhor. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Concluindo finalmente por hoje, eu diria que é assustador que Pedro, que viu quão severamente o Senhor Jesus Cristo em seu ministério terreno reprovou a conduta farisaica.
E Pedro terminou por não dar ouvidos no futuro às instruções contidas, tanto em Mateus 23, de 23 a 28, quanto em Mateus 23, versículo 4. Pedro incorreu no mesmo erro, não dando ouvidos às palavras do Senhor Jesus Cristo. A gente vai seguir este assunto na próxima semana, ok? Vamos seguir adorando a Deus com cânticos. O Ministério de Culto e Música nos conduzirá em mais uma música de adoração a Deus. Cantemos. Jamais me curvarei, nem louvor darei a homem, para rei ao reino
Somente um Deus assim, somente um Deus assim. Oh Deus Criador, Jesus que me salva, redime, restaura, revive e renova. Somente um Deus assim, darei meu louvor. Vamos aplaudir a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito bem, voltamos. E agora vamos compartilhar os nossos momentos de oração. Eu quero começar com gratidão. No final de semana passado, a nossa igreja teve um final de semana muito intenso e abençoado. No sábado à tarde teve o MMO, no seu último encontro deste ano. Como somos gratos pelas mulheres da nossa igreja. Tivemos a realização da Assembleia Geral Ordinária da Igreja, quando se tomou decisões importantes para o futuro da igreja. Tivemos o culto do superação, como sempre uma bênção. Tivemos o culto no prédio da antiga igreja lá no bairro do Cabo Frio, agora usado pela Igreja Batista Boas Novas, para evangelizar toda aquela região ali, que vai desde o Ouro Verde até próximo da divisa com Cambé. Bênçãos sobre bênçãos. Mas também tivemos celebração de batismos no domingo. 5 irmãos e irmãs foram batizados. Agregaram-se a nós mais 2 irmãos por cartas de transferência. A igreja continua sendo abençoada. Vamos continuar orando pelo irmão Pedro. Ele ainda é carente de uma visitação especial de Deus sobre a saúde deles. Estou me lembrando agora de mais um motivo de gratidão. Foi muito lindo ver o Eric voltando a servir a Deus aqui na igreja, na bateria, domingo passado. Ele que teve um abscesso, um tumor em sua mão, que recebeu procedimentos especiais e ele já está praticamente recuperado. Graças a Deus pela vida do Eric. Mas também nossa gratidão pela vida do Rafinha, que se formou esse ano em arquitetura. Pela Débora Arriaga, que também passou no vestibular para fazer arquitetura. A Manu Dantas venceu o primeiro ciclo da sua vida estudantil, a pré-escola, se formou e agora vai para o primeiro ano do ensino fundamental. Igreja abençoada, povo abençoado, graças a Deus pela vida destes queridos irmãos. Reúna agora a sua família, acrescente os motivos que você deseja acrescentar e
eu me despeço de todos vocês. Fique na graça de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Tenha um restante de noite abençoado, você e sua família. Até a próxima semana, quando voltaremos a nos encontrar. Tchau.